Vossa Excelência conduz com tanta tranquilidade que a gente fica muito à vontade. Não se preocupe, saudando Vossa Excelência, eu quero saudar todos os deputados, todas as deputadas, saudar quem nos acompanha pela TV e pelo YouTube. Parabenizar todos os pronunciamentos que me antecederam, foram pronunciamentos de larga avaliação de questões nacionais, importantíssimas para o futuro do nosso país, concluindo com o grito de guerra do deputado João Paulo. Eu vou trazer a coisa mais para o nosso ambiente doméstico, embora comece citando a audiência pública que houve sexta-feira, aqui nesta casa, com a presença da comissão especial que trata da PEC 32. Vários deputados federais, coordenados pelo deputado Milton Coelho, o próprio coordenador da comissão, o deputado Fernando Monteiro, nos alertando sobre os perigos desta PEC, que certamente chegará depois aqui no Estado para os devidos ajustes. Ao mesmo tempo, reforçar o ato que houve também contra essa PEC, que nós nos referimos na vez passada. Mas, dando prosseguimento a este debate sobre o serviço público, sobre a importância dos servidores públicos aqui no âmbito do Estado de Pernambuco, eu quero fazer uma pergunta que está me inquietando muito, deputado Isaltino Nascimento, Vossa Excelência, que também é muito ligado ao serviço público, de onde vem com larga experiência. Como andam as relações dos servidores públicos estaduais com o governo? Como está sendo encaminhada a discussão na mesa permanente de negociação, onde os servidores são representados pelo Fórum dos Servidores, coordenado pela CUT? Infelizmente, prezados colegas, as coisas não andam bem. Eu diria até que andam mal. Até muito mal. São gargalos que não se resolvem e que levam os servidores a entrar pelo 7º ano consecutivo sem reajuste salarial. Sabemos, e nós melhor do que muitos, que o governador Paulo Câmara assumiu o governo em condições financeiras muito apertadas. Quando veio um suspiro, chegou a pandemia. E sabemos os efeitos da pandemia na economia, nas contas públicas e no aporte suplementar que o governo teve que dar ao âmbito da saúde, corretamente. Mas hoje, o dia em que nós vamos aprovar a LDO, nós sabemos também que a situação financeira do Estado melhorou. O governador passa a respirar melhor e, por isso, está anunciando tantas obras importantes para o Estado. Mas o que será de uma escola inaugurada se os professores não estão valorizados? O que será de uma estrada inaugurada se os servidores do DR, alguns percebem menos do que um salário mínimo? O que será de um hospital inaugurado se os servidores da saúde estão dentre aqueles, tirando os médicos, que percebem salários mais indignos dentre os servidores públicos? Hoje, recupera-se a capacidade de investimento do Estado, e isso é muito bom, não quero desdenhar disso. Recupera-se, inclusive, a capacidade de empréstimos, de endividamento dentro da lei. Saímos do limite prudencial da LDO. E o governo sinaliza o quê para os servidores públicos? Até agora, nada. E o meu pronunciamento aqui vai no sentido de que se retorne a agilidade desse instrumento tão útil, tão importante, tão decantado em verso e prosa, que é a mesa permanente de negociação e as mesas específicas. Eu listei apenas 10 pontos, que vou rapidamente anunciar aqui, para Vossas Excelências terem uma ideia dos gargalos na relação entre governo e servidores. Primeiro, dá uma solução para a judicialização praticada contra o movimento sindical,
especificamente contra o Sintep, onde eu e o deputado João Paulo já pedimos encarecidamente ao secretário da Casa Civil uma solução, e nada, nem sinal. Segundo, apresentar proposta de reajuste salarial para o conjunto dos servidores que possa retirar do abono salarial para mais de 3.000, quase 4.000 servidores que percebem menos do que um salário mínimo no estado de Pernambuco. Recebeu o Sintep, que já pediu ao governo, eu também entreguei um ao governador Paulo Câmara e outro ofício ao presidente Lula, conjuntamente, para tratar dos precatórios do Fundef. São quase 4 bilhões de reais que vêm para o Estado. Como será essa repartição? O próprio governador sinalizou que vai receber, mas faz um mês que essa sinalização foi feita. Um extensionista rural, ponto 4, recebe R$70 mensais para custear combustível e fazer as visitas. Como o combustível está lá em cima, pela política devastadora do governo Bolsonaro, eu pergunto o que fazer? Vamos parar o trabalho dos extensionistas ou vamos retomar alguma ação que possa fazer eles andarem um mês inteiro com R$70? 5. Os enfermeiros e enfermeiras, os técnicos em enfermagens, tão importantes na luta contra a Covid, à espera, desde o ano passado, de uma gratificação de insalubridade. Eu sei que as 30 horas dependem do governo federal, mas alguma coisa aqui se podia fazer. 6. Atualização do decreto federal, que aumentou em 5% a margem consignada para empréstimos dos servidores. Inclusive, esta casa aprovou, de minha autoria, um requerimento neste sentido. A secretária de administração disse que em agosto iria se pronunciar sobre isto. E até aqui, nada. 7. A pauta da educação não tem respostas na mesa de negociação. O governo prefere anunciar como política própria, como fez com 2 questões. O pagamento do piso salarial para os contratados, como se não houvesse esta reivindicação na pauta do Sintep, e mais recentemente, inclusive eu estou dizendo que foi atendimento de um requerimento meu, porque eu fiz a atualização da FEA, a folha de eventuais e atrasados. Só que todo mundo está procurando o meu gabinete e o Sintep, para saber as informações que o governo não deu, porque não foi negociado. Quem tem direito, quais são os itens, para poder as pessoas se localizarem, se elas têm pendência, se não têm pendência, o que é que entra, o que é que não entra. Porque parece que o governo está perdendo, deputado Isaltino, a capacidade de negociar. Isso é muito antigo, anunciar uma coisa que está na pauta como se não fosse da pauta. Isso é muito ruim, inclusive, para a relação trabalhista, para a autonomia sindical. 8. O governo não responde sobre a ampliação do programa de computadores para os contratados, que estão dando aula remota igual aos efetivos. Mesmo com a aprovação de requerimento desta casa, o apelo de vários parlamentares apelaram para essa extensão, mas nada foi respondido. 9. Confusões, falta de transparência, denúncia que eu recebo todos os dias e encaminho para a Secretaria de Educação, no cumprimento da Lei 17.180 de 2001, a famosa Lei do Interstício para os Contratos Temporários. Eu fiz um ofício pedindo a relação, o encaminhamento, o controle da lista de classificação, porque as denúncias estão recaindo, inclusive, sobre nós, sobre nossos mandatos, que aprovamos a lei em tempo recorde, o governador sancionou em tempo recorde e agora é objeto de descaso. É objeto de descaso. Por que não responde meu ofício? Não me obrigue a fazer um pedido de informação, porque eu posso fazer e sei que será aprovado. Por que não diz aos professores, você está em 6º lugar e eu já chamei 3? Nem isso, deputado João Paulo, se diz.
Porque se permite que diretor de escola guarde vaga, que diretor de igreja interfira na ação controladora da Secretaria de Educação, uma lei que veio sanar uma situação que ia deixar milhares de estudantes sem aula, porque estariam sem professores. Por que isso? Eu não entendo, deputado Tony Gel. Por que isso? Esse secretário de Educação, ao assumir, se mostrou uma pessoa extremamente de diálogo. Teve o cavalheirismo de me ligar, mesmo sem eu ser presidente da Comissão de Educação. E agora deu um revestério. É multa em cima do Sintep. São alternativas paralelas à organização sindical. Por que isso? E concluo chamando a atenção do SACEP. O SACEP é uma inovação que não existe em estado algum. São 250 mil vidas que podem ir para o SUS, se não tiver uma solução de continuidade. O deputado João Paulo participou comigo de uma reunião pedida pela associação, pedida pela CUT. O deputado Heriberto Medeiros, em viva voz, botou o governador para falar conosco e nada, deputado. Nem uma resposta, nem para dizer assim, eu vou receber a CUT, eu vou receber a ACEP para falar sobre o SACEP. O que é isso, minha gente? O que é que se passa na cabeça desses gestores em relação aos servidores, ao movimento que representa os servidores? Eu extraí 10 itens, mas poderiam ser 100. E acho que esta casa vai ser chamada. Não apenas eu, não apenas o deputado João Paulo, não apenas o deputado Isaltino, todos nós seremos chamados. Porque a situação do Estado permite, e o governador merece isso, trabalhou com afinco, trabalhou roendo osso, é justo que agora coma o filé. Mas não dá para comer filé sozinho. Não dá. Quem é que sustenta esse Estado? Qual é a mão de obra que bota no discurso do governador que o ensino médio de Pernambuco é o melhor do país? Qual é a mão de obra? Não são os secretários, são os servidores que estão lá na ponta. Os dados da Covid que nós celebramos, o combate à Covid que nós celebramos, quem ficou lá na ponta? Se não os servidores públicos. Então, é um apelo que eu faço ao governador. Não abra só os olhos para os investimentos. O investimento humano é o maior patrimônio que uma gestão democrática pode ter. É este apelo, senhor presidente, que eu faço e encerro minhas palavras com ele. Atenção, governador Paulo Câmara, a valorização dos servidores públicos do Estado de Pernambuco. Os governos passam, os servidores e as servidoras ficam sustentando a política, porque eles não são servidores de governo. Eles são servidores de Estado, servidores públicos, e esse nome vem da República, que se quer democrática, participativa e transparente. Muito obrigada, senhor presidente.